Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André Rodrigues. Sou do grupo C, da turma de eletromagnetismo de sexta, do professor Gerardo. E eu já vou apresentar aqui a experiência número 2, a parte teórica, barra simulada, que eu vou desenvolver esses capacitores no ANSYS. Em todos eles eu vou atribuir o material das placas, atribuir valor de tensão, levando em conta que o grupo que eu fui sorteado é o grupo D. Então em todos eu vou multiplicar x por 1,5, de elétrica é o alumina. E então eu vou nessas atividades eu vou fazer o capacitor plano com dielétrico, o capacitor cilíndrico com dielétrico, o capacitor o capacitor esférico com dielétrico e o capacitor cônico. Em todos eles eu vou atribuir o material, atribuir valores de tensão, desenhar e simular o capacitor no ANSYS, calcular o valor da capacitância, simular e analisar as direções, magnitudes e campo elétrico, realizar o cálculo analítico. Isso eu vou mostrar no final do vídeo. Comparar os resultados teóricos simulados da capacitância, que eu também vou mostrar no final, e concluir os resultados. Então vamos começar. Tá, então vamos começar agora com o capacitor plano com dielétrico. Vamos começar definindo as placas. Então, para isso vou usar a ferramenta de criar uma caixa. Mais ou menos essa altura. E pronto. Vamos definir o tamanho dela. Como o meu é o grupo D, então eu vou multiplicar 12 por 1,5 e 8 por 1,5 para ter as dimensões. Aqui eu posso colocar no eixo X, eu vou deixar 8 vezes 1,5. E no eixo Y eu vou colocar a dimensão maior, 12 vezes 1,5. A altura dela 0,3 vezes 1,5. E pronto, temos aqui agora o tamanho dela. Essa aqui vai ser a placa de baixo. Vai ser a placa B. E eu já vou definir o material dela como cobre, como é solicitado. Aqui. Então vamos fazer agora os buracos. Vamos criar outra caixa. Definir ela bem alta, para não ter problema quando eu for subir. Agora as dimensões dela. De novo, como eu sou o grupo D, então eles vão ter, eu já fiz os cálculos aqui e eles vão ter essas dimensões. E esse 1.2 aqui vezes 1,5 dá 1,8. Então aqui a distância eu já vou colocar, que ele vai ficar como eu como eu defini essa caixa aqui logo na origem, essa caixa aqui, então eu só preciso adicionar 1.8 aqui no X e 1.8 aqui também. Aqui as dimensões em X dela que eu calculei é de 8.4.
E a dimensão dela em y é de 3,6. A altura eu vou deixar essa mesmo. Pronto, tá aqui. E agora eu vou duplicar ela 2 vezes. E vou mover ela para esse lado aqui, na direção y, para ela vir para cá. Então, essa que eu defini é a primeira caixa. Então essa aqui ela está deslocada 1.8, que é 1.2 vezes 1,5, mais o tamanho dessa aqui na direção y. Então a distância dela tem que ser onde ela já estava, mais 1.8 mais 3.6. Quer dizer, coloquei na direção errada, tem que ser na y. Mais 1.8 de novo, mais 3.6. Isso. E essa aqui, mais 1.8 de novo, mais 3.6. Opa, eu esqueci de selecionar essa aqui. Vai ser então, eu vou fazer o cálculo aqui. Isso aqui vai dar 6.4. E aqui eu vou somar 6.4 mais 1.8 mais 3.6 de novo. E pronto. Agora o que eu preciso é cortar. Então seleciono a que vai ser cortada, mais as que vão cortar. No caso vamos definir já esse buraco aqui, que é da minha escolha. Então ele vai ter 0.6 de largura. Então ele vai ter 0.6, nossa, ficou 0.5. E vai ser nesse lugar aí mesmo. Então agora vamos cortar. Para isso é só... Opa. Selecionar as caixas. Selecionar as caixas e usar o Subtract. Prontos, cortamos. Agora eu vou definir agora o dielétrico. Vou definir agora o dielétrico, que é a alumina. E ele tem 0.1 vezes x de tamanho. Então vamos lá criar outra caixa. Opa.
Então vamos lá criar outra caixa. Só definir agora a altura. Eu praticamente... Tá, 0.1 vezes 1.5, que vai dar... Vai dar 0,15. No caso, o que aconteceu aqui? Ah, sim. Tá, então vamos criar a caixa aqui. A altura dela é de 0.15. Como eu... Quer dizer, ela tá posição 0,45. E a altura dela, como calculado, é 0.1 vezes 1,5. Isso dá 0.15. Pronto. E agora o que eu vou fazer é pegar e duplicar essa placa. E levantar ela. Levar ela para cima. Como essa caixa aqui de baixo acaba em 0,15, essa aqui acaba em 0,45, essa aqui tem 0,15, então a altura inicial dessa aqui tem que ser de 0,6. E pronto. Vou renomear aqui. Placa. Essa aqui é a placa A. Ela é de cobre. Vou mudar a cor delas. A placa de baixo é verde. Quer dizer, isso. A placa de baixo é verde. Esse verde aqui. E a placa de cima é azul. De elétrico eu vou deixar da mesma cor. Preencher agora o valor do dielétrico. Alumina. Dá um OK. Então temos aqui o nosso capacitor. Então agora vamos simular o nosso capacitor plano dielétrico. Primeiro a gente adiciona a tensão nas placas. Vamos aqui em Maxwell 3D, Solution Type, e colocar para ele ser eletrostático. Agora com o botão esquerdo nas placas, a gente consegue colocar a excitação dele. E na placa A, a gente precisa colocar quantos volts? 8 volts. E na placa B, a gente vai colocar 1 volt. Agora vamos criar um setup de análise. A gente vai aqui em Solution Setup. Vai criar um setup com número de passos igual a 15. Então, agora a gente precisa mexer nos parâmetros aqui. Assign matrix e marcar as duas tensões para elas ficarem na matriz. Vamos agora validar para ver se está tudo certo, para a gente já começar a analisar.
Então a gente vem aqui em análise all. Vamos esperar um pouco. Então pronto, terminou aqui a análise. Agora a gente vai aplicar os vetores e o campo elétrico. Seleciono o plano XY. Vamos aqui em Field Overlay, Fields e EGE para mostrar o campo. A gente consegue ver ele melhor aqui embaixo. A gente consegue ver a intensidade dele, ele é bem forte aqui e bem mais fraco ao redor. E vamos adicionar agora os vetores. No mesmo lugar, e agora vector. Ops, esqueci de selecionar um plano. Aplicar a todos os objetos. A gente consegue ver os vetores do campo elétrico aqui. Melhor assim, as direções. Agora a gente conseguir os valores. A gente vem aqui em Results, Solution Data. Aqui a gente consegue as tensões obtidas. Consegue ver que as tensões são iguais, só que contrárias. A partir daqui a gente consegue saber a tensão do capacitor. E se a gente vir aqui em Sport Circuit, Preview, a gente consegue ver a capacitância que o nosso capacitor tem. 7.1 vezes 10 elevado a menos 11. E também a gente consegue fazer uma animação, vindo aqui em Fields Overlay, uma animação do nosso campo elétrico. Vindo aqui em Animate, para fazer o máximo de passos possíveis, 20. Aqui a gente consegue ver a animação do campo. E é isso. Bom, então vamos agora para o capacitor dielétrico cilíndrico. Vamos começar criando um cilindro aqui no Maxwell 3D. Já coloquei um Maxwell 3D Design aqui para a gente mexer. Criar primeiro um eixo Z. Como eu sou do grupo D, então o raio externo, que no caso é esse raio aqui, ele vai ter 15 milímetros de comprimento. Então vamos definir aqui. E o comprimento do capacitor é de 22 milímetros. O raio interno, no caso, agora a espessura das paredes é de 3. Então eu preciso criar um novo cilindro que vai ser 15 menos 3. Um cilindro de 12 milímetros para cortar esse cilindro aqui. Então vamos criar mais um cilindro. Isso, tá ótimo. Então ele vai ter
O raio dele vai ser de 15 menos 3, 12. E já podemos pegar e cortar. Vim aqui em Subtract. Cortei. E o raio interno, ele tem 4 milímetros. Então só criar um cilindro de 4 milímetros de raio. Colocar a altura idêntica. Isso. Já fiz exatamente raio 4. E agora o dielétrico. Vou colocar aqui o nome deles, né? Cilindro. Esse aqui é o interno. Já vou colocar um material também. Que para esse caso o material pedido é de alumínio. Como mostra aqui. Isso. Ué, o que foi? Tá. O nome não pode ter espaço. E esse aqui também de alumínio, a mesma coisa. Esse aqui é o... No caso eu coloquei errado ali. Então aqui, esse aqui é o interno. Ok, e agora o dielétrico. Só pegar e criar mais um cilindro. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cilindro aqui e duplicar. Que eu vou usar a duplicata dele para cortar o dielétrico. Só Ctrl C, Ctrl V. E vou criar mais um cilindro aqui. Pronto. E cortar ele aqui agora. Esse. Subtract. Acredito que esteja tudo certo. Mas para ter certeza que tá tudo certo, eu vou definir o raio dele. Tava errado. Aqui tem que ser 12. Pronto. Chamar ele de dielétrico. E atribuir mica, como eu sou do grupo D, o conteúdo dielétrico é mica. Ok. Vou mudar a cor deles também. Vou colocar eles... colocar as faixas do capacitor de laranja. Opa. Pronto. E agora tem aquele furinho, né? Que foi pedido. Então, para isso eu tenho que criar um cilindro. Vou criar um cilindro no eixo Z. Só vim aqui, Grid Plane, no eixo YZ, que é esse aqui. Vou colocar ele bem grande, porque eu vou precisar... Como ele precisa passar pelo capacitor todo, então se eu colocar ele bem grande eu consigo cortar essa face e essa face ao mesmo tempo. Vou mudar ele então no... Como ele foi definido no eixo Y, no eixo X no caso, então tenho que mudar ele
eu quero colocar ele mais pra cá, então eu tenho que mudar ele na pose em relação à coordenada X. Ele foi criado na 0, eu vou colocar ele na menos 20. Vamos ver se vai. Aí, ótimo. Exatamente o que eu queria. Ele já tá varando por completo. Só pra constar, vamos ver o raio desse cilindro aqui. O raio desse cilindro aqui é de 2 milímetros. Ele está nessa posição aqui, então vamos usar ele para cortar. Como ele corta só o cilindro externo, então vamos selecionar esses dois e usar o Subtract. E pronto, tá aqui o nosso capacitor. Agora vamos para a simulação. Então vamos agora para a simulação. Eu vou primeiro aqui criar uma região que vai ajudar a gente na hora de simular. Ótimo. Então vamos lá começar. Primeiro a gente precisa definir o solution type como eletrostático. Definir. E agora a gente vai aplicar excitações, que são as tensões. Então, selecionando aqui o cilindro externo, a gente consegue em Assign Station, Voltage. A folha externa tem que ter, vamos ver. A placa externa tem que ter 5 volts. Opa, acho que não foi. Olha esse aqui. E a interna tem que ter 2 volts. Pronto. A gente consegue ver aqui as duas tensões. E agora a gente tem que criar um setup de análise. Aqui em Solution Setup, com um número de 15 passos. Dá um OK. Agora a gente vai aplicar parâmetros. As duas tensões. Eu acredito que já esteja tudo pronto para a gente analisar. Agora a gente pode analisar. Tá, terminamos aqui de fazer a análise. Então agora a gente pode colocar os vetores e a visualização do campo elétrico. Vamos em Field Overlays, Field e colocar o campo elétrico. Opa, esqueci de selecionar um plano. Colocar no plano XY os vetores, o campo elétrico. Todos. Pronto, aqui a gente consegue ver o campo elétrico. Ele se concentra mais no centro, aqui onde é vermelho. Ele chega até essa tensão. E agora vamos adicionar os vetores. Opa, esqueci de novo. Para os vetores eu vou selecionar todos os planos. Aqui foi. Aí pronto. E aqui a gente consegue ver os vetores. Para ver que o campo está no sentido indo para o centro. Por toda a extensão do capacitor. A gente consegue ver aqui por cima agora. Tá meio difícil porque isso aqui isso aqui tá opaco. Eu consigo definir como tirar um pouquinho, deixar um pouco mais transparente. Ficou ruim.
Opa, eu esqueci, eu mudei o errado. Vou mudar aqui o de elétrico. Transparência. Aí. Aqui a gente consegue ver todos os vetores. E também conseguimos ver qual foi a capacitância obtida. A gente vem aqui em Results, Solution Data, e vendo aqui a gente consegue achar capacitância obtida 6.36 vezes 10 elevado a menos 12. Também conseguimos fazer uma animação. Opa. De novo aqui em Field Overlays a gente vai em Animate. 20 passos. Podemos ver aqui por cima. É assim que o campo se concentra dentro do capacitor. E é isso. Bom, então vamos lá fazer o capacitor esférico com o dielétrico. Primeiro eu vou aqui, vamos aqui inserir. Começar criando uma esfera a partir do centro. Como o meu grupo é o D, então o raio externo vai ter 14 milímetros, que é esse aqui. Pronto. Já vamos duplicar ela para cortar. Como a espessura das paredes é de 2 milímetros, então eu vou criar mais uma com um raio externo de 12. E subtrair essa dessa aqui. Pronto. Já vou deixar ela meio translúcida para conseguir ver melhor o que a gente está fazendo. Isso. Agora eu vou criar mais uma esfera para ser a de dentro. Ela vai ter 3 de raio. 3 de raio. Isso. Ah, quase foi 3. Isso, e como de novo a espessura das paredes é de 2, então eu vou criar mais uma de raio 1. Copiar e colar. Colocar de raio 1. Subtrair. Aí pronto. E agora eu vou criar o dielétrico. Já vou colocar para elas serem de ouro, como foi pedido aqui. As duas são de ouro. Colocar também as duas de outra cor. Com amarelo. Pronto. E para o dielétrico eu vou pegar essa esfera aqui, que é a que eu subtraí do... Opa. Colocar o material, que é
polietileno, como é pedido aqui. Deixa eu ver se tá no tamanho certo. Isso, tamanho certo. Então pronto. Deixar ela meio translúcida também. Ótimo. E vou mudar a cor também. Colocar um... Isso. Não, ficou horrível. Colocar um verde. É o que tem pra hoje. Ah, e agora fazer esse furo aqui. Bom, esse furo aqui que tem que penetrar só a folha de fora. Para isso eu vou criar um cilindro a partir do centro. Fazer ele ser bem grande. Agora é só pegar e mover ele para baixo. Como ele tem 15 de altura, então eu vou mover ele 15 para baixo. Menos 15. Aí ótimo, bem. Ele tem... Vamos ver qual é o raio dele. O raio dele é 2. Então agora é só a gente pegar essa esfera aqui e subtrair desse cilindro. E pronto. Vou colocar o nome delas aqui também. Vou colocar placa externa. Esse aqui é a placa interna. E esse aqui é o dielétrico. Pronto, então tá aqui o nosso capacitor. Agora vamos para a simulação. Tá, então vamos agora para a simulação do capacitor esférico com dielétrico. Vamos no Solution Type e definir como eletrostático. A placa externa tem que ter 10 volts. E a placa interna 22 volts. Pronto. E já podemos criar o setup de análise. Aqui 15 passos. Pronto. Aqui a gente consegue ver o setup de análise. As tensões estão aqui. Opa, eu troquei. As tensões estão aqui. Vamos adicionar os parâmetros. Pronto. E já podemos validar para ver se já pode rodar a análise. Pronto, concluída a nossa análise. Eu adicionei agora também o campo elétrico. Vou trocar a cor do dielétrico para a gente conseguir ver melhor.
Isso, agora a gente consegue ver melhor. O campo ele é bem mais forte próximo do centro, chegando até esse valor aqui. Agora vamos adicionar os vetores. Selecionar todos os planos. Todos os objetos. E pronto, aqui a gente tem todos os vetores. Estão realmente em todas as direções, partindo da folha interna pro externo. Agora a gente consegue ver também qual foi a capacitância obtida nesse capacitor. Vamos aqui em resumos, Solution Data, Spot Circuit, e aqui a capacitância foi de 9,97 vezes 10 elevado a menos 13. E a gente também consegue fazer uma animação para ver o campo acontecendo. Vou colocar em 20 passos. E tá aqui a animação. A gente vê que aqui embaixo o campo é quase nulo. E ele fica bem forte aqui. E é isso, está feita a nossa simulação. Tá, então vamos criar aqui agora o capacitor esférico com 2 dielétricos. A gente vai seguir mais ou menos o que a gente fez nesse aqui, só que vão ter 2 dielétricos aqui dentro. Então vamos inserir um novo Axel 3D Design. Vamos começar criando uma nova esfera. Vou definir ela com um raio de 20 milímetros. E agora criar mais outra esfera para subtrair dela. Esse aqui eu quero que tenha 18 milímetros para a parede ter 2 milímetros de espessura. Vou deixar ela um pouco translúcida. Opa, né, aqui. E pronto. E vou dividir. Subtrair no caso. Pronto. E agora criar mais uma esfera que vai ser a folha interna. Nesse tamanho tá bom. Vou colocar 7 de raio. E criar mais uma para subtrair de novo. Como eu quero que a folha tenha 5 centímetros de espessura, então ela vai ter 5 de raio. Pronto. Mesma coisa. Vou deixar ela um pouco translúcida de novo. Ótimo. E agora aqui eu vou colocar o meu dielétrico. Vou definir outra esfera. Como... Opa. Já vou definir os nomes aqui.
folha externa. Definir o material também. Essa aqui vai ser de... eu vou fazer de alumínio. E essa aqui é a folha interna. Alumínio de novo. O dielétrico eu quero definir ele de borracha. Aqui. Aqui a gente consegue ver a condutividade dele. 1 vezes 10 elevado a menos 15 siemens por metro. Dá ok. Chamar de dielétrico. Esse é o primeiro dielétrico, mas no caso ainda preciso definir o tamanho dele. Como essa folha externa aqui ela tem 20 de raio, e se ela tem, se é 20, se é 2 milímetros de espessura, então essa aqui ela precisa ter 18 de raio. E eu preciso cortar ela de novo. Como a folha interna tem 7 de raio, então eu vou criar uma outra esfera com 7 de raio para conseguir cortar. Opa. Quase 7. Pronto. Então agora eu só preciso cortar. E pronto. Eu defini o meu dielétrico também com meio translúcido. E vou mudar a cor delas. Vou colocar um laranja. Esse laranja aqui. Vai, calma aí. Tá bom então. Então tá, agora pra dividir o dielétrico, a gente seleciona ele aqui e vem em split. Divide no meio, divide no lado negativo e no positivo, pra não ter que fazer 2 vezes. E no plano XY. Agora a gente consegue definir materiais diferentes. Esse aqui eu vou chamar de elétrico borracha. E esse aqui eu vou aplicar outro. Vou fazer ele de mica. Pronto, vou mudar as cores deles também. De mica eu vou colocar esse azul aqui. E esse aqui eu vou colocar um verde. Esse verde aqui. E pronto. Tá aqui o nosso dielétrico de borracha. E agora vamos para a simulação. Estamos aqui com nosso capacitor dielétrico esférico com 2 dielétricos. E vamos agora para a simulação. Primeiro a gente vai no Solution Type e define como eletrostático.
Agora a gente vai adicionar as tensões. Na folha externa eu vou colocar... Acredito que eu posso definir, né? Sim, de forma livre, então vou colocar 20 volts. E na folha interna eu vou colocar... Opa. 6 volts. Agora a gente precisa criar o nosso setup de análise. Vamos aqui, Solution Setup, 15. Vou nomear aqui, ó, o meu 3D Design. Agora a gente vai adicionar os parâmetros agora. Pronto. Podemos validar para ver se a gente pode fazer a análise. Tá tudo certo. E vamos para a análise. Acredito que deu tudo certo. Então a gente vai agora aplicar os vetores e o campo. Opa, primeiro tem que selecionar o plano. Selecionado o plano XY, a gente vai adicionar o plano campo elétrico. Aí pronto. Tensão máxima que ele atinge 3 volts vezes 10 elevado a 3. Bem próximo da folha interna. E agora vamos adicionar os vetores. Esqueci de selecionar os planos, selecionar todos eles. Aqui a gente consegue ver os vetores. É um campo elétrico bem forte que é gerado. E eles estão em todas as direções também. Agora a gente pode conseguir os valores. Indo aqui em Results. Solution Data. Sport Circuit. A capacitância gerada foi de 5,52 vezes 10 elevado a menos 12. E a gente também consegue animar aqui agora. Vamos aqui em Field of Release, Animate, 20 passos. E agora a gente já pode ver a nossa animação, só esperar carregar. E pronto, tá aqui. E é isso. Bom, agora vamos montar o último capacitor, que é o cônico com 4 dielétricos. Aqui eu já tinha feito ele. Vou adicionar um novo. Então vamos lá, a gente começa fazendo um cone que vai ser a... A gente começa fazendo um cone que vai ser a parte exterior. De acordo com as medidas que o professor deu, a altura dele aqui vai ter que ser 70. E eu calculando o seno e o cosseno eu consigo saber que
o raio de baixo vai ter que ser de 12,23 e o raio de cima tem que ser 40,78 e a altura 70, que como são 7 centímetros, então 70 milímetros. E aqui a gente tem. E agora a gente precisa fazer mais um para cortar, né? Então eu posso só pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e diminuir, mudar os valores. Para cortar, o raio de cima tem que ser de 36,45 e o de baixo tem que ser de 10,875. Temos aqui. Eu também vou duplicar ele porque esse aqui também vai ser o dielétrico. Agora eu posso pegar e cortar. Já vou colocar aqui o nome dele. Esse aqui vai ser a folha externa. Elas têm que ser de ouro, as duas folhas, como foi pedido aqui. Então eu vou selecionar aqui, ouro. E a cor eu vou colocar um amarelo. Deixar ele um pouco transparente para eu conseguir ver o que eu estou fazendo direito. Tá, o dielétrico tá aqui. E agora a gente precisa fazer a folha de dentro. Opa. Essa folha de dentro aqui. Então, como calculado também, as dimensões dela. Vou criar aqui um novo. Eu posso só pegar e copiar esse aqui. As dimensões dela, o raio de cima tem que ser de 31,72 e o raio de baixo tem que ser 9,516. E tá aqui. Eu também vou duplicar porque vou usar esse mesmo cone para cortar o dielétrico. Vou cortar agora. E essa aqui é a folha externa, que eu vou colocar ela de ouro também. Ou a folha interna. Deixar amarelo. Transparente. E o dielétrico a gente vai pegar ele e cortar. Eu vou chamar ele aqui de dielétrico. E agora eu vou pegar ele e dividir. Selecionando ele aqui eu consigo usar o split. Primeiro no eixo YZ, tanto no lado negativo quanto positivo. Dividir ele uma vez. Vou pegar agora essa parte. Dividir no XZ agora. E essa... Opa! E essa outra parte aqui eu dividi no XZ de novo. Aí pronto. Esse aqui eu vou chamar de elétrico borracha, porque eu vou colocar a borracha nele. Rubber. Ok. Esse aqui eu vou colocar ele de mica. Esse aqui eu vou colocar ele sendo de alumina. Alumina não, vou colocar de polietileno.
Esse aqui eu vou colocar de alumínio. Então pronto, vou mudar as cores deles. Vou colocar esse laranja. Vou colocar azul. Esse aqui... essa cor aqui. E esse aqui eu vou deixar verde. E pronto, tá aqui o nosso capacitor. Agora vamos para simulação. Vamos agora para a simulação do capacitor cônico. Primeiro a gente define o solution type como eletrostático, como toda vez. Agora a gente consegue colocar tensões. Na folha externa a gente precisa colocar... opa! A gente precisa colocar 3 volts. Na folha interna a gente vai colocar menos 5 volts. Menos 5 volts. Agora a gente cria um setup de análise. Em Solution Setup. 15 passos. E pronto, agora a gente coloca os parâmetros de tensão. E a gente já pode colocar para analisar. Pronto, finalizada a análise, a gente pode agora aplicar os vetores e o campo. No campo eu vou colocar o plano XY e o XZ também, porque a gente também consegue ver as variações dele de cima para baixo no cone. Vamos em Field Overlays, Fields, Objects e pronto. O campo aqui é bem forte, só mais nesse ponto aqui, onde quando as folhas estão bem menores. Mas isso a gente vai conseguir ver melhor quando a gente fizer a animação. Vou colocar agora também os vetores. Selecionar todos os planos. Aqui mais para cima os vetores, o campo é bem fraco mesmo, quando a gente pode ver, e só lá para baixo ele é mais forte. Dá para ver melhor com os vetores agora, e ele é sempre na direção indo para o centro. Chega até 7.0 volts vezes 10 elevado a 3 por metro. E agora a gente pode ver qual foi a capacitância obtida. Vem aqui em Solution Data, Sport Circuit, Preview. Foi de 1.59 vezes 10 elevado a menos 10. Essa foi a capacitância obtida do nosso capacitor.
E agora a gente pode vir aqui e animar também, para conseguir ver o campo todo. O campo é realmente bem fraco aqui em cima, e só lá embaixo ele é mais forte. E é isso. Bom, agora eu vou apresentar os meus resultados. Eu vou falar um pouco sobre o que eu obtive, também discutir sobre aplicações do capacitor esférico e do cônico, e também explicar o funcionamento de um capacímetro. Primeiro foi o capacitor plano. Para calcular a área dele, você precisava multiplicar o E0 vezes o ER, onde o E0 é a permissividade do vácuo, e o E0 é a permissividade relativa da alumina. Como eu fui o grupo D, eu tinha que escolher esse dielétrico, que no caso era 9,2. Então, a partir daí a gente tinha que calcular a área da folha, menos a área dos buracos, que no caso deu isso aqui. E no final, o meu cálculo deu 6,78 vezes 10 elevado a menos 11, que foi bem próximo do que o ANSYS calculou, que mostra que o software é preciso também, assim como meus cálculos. Depois o capacitor cilíndrico, que para calcular a área a gente tinha que seguir essa fórmula aqui, onde o R2 é o raio externo, o R1 o raio interno, e nesse tinha que usar a mica. O resultado obtido foi de 5,32 vezes 10 elevado a menos 12, que também foi próximo do que o ANSYS calculou. Essas pequenas diferenças podem ser tanto quanto o software, que aproxima um pouco da realidade. O terceiro foi o capacitor esférico com 1 dielétrico, que eu tinha que usar o polietileno como dielétrico. E de novo, o epsilon R vezes o epsilon 0 eu vou conseguir usar para calcular. E o resultado obtido foi de 9,54 vezes 10 elevado a menos 13, o que também foi extremamente próximo do que o software calculou. O quarto foi o capacitor esférico com 2 dielétricos. Esse eu tinha que usar dois dielétricos, e para fazer o cálculo da permissividade dos condutores, para colocar na fórmula, eu tinha que pegar e somar essas duas permissividades para usar na fórmula. O que eu obtive não foi tão preciso, não foi tão próximo, apesar de estar na mesma ordem decimal, mas não foi tão próximo. Cheguei em 1,56 vezes 10 elevado a menos 12, enquanto o software calculou 5,5. Explicar agora também aplicações do capacitor esférico. Ele, pelo fato da distribuição dele ser uniforme no campo elétrico, você consegue usar ele para altas tensões, e também consegue usar ele para suavizar a corrente de tensão em circuitos de alta potência, em circuitos RLC. Como você consegue usar ele em alta potência, ele é muito usado em carros elétricos, e nesse tipo de aplicação que você precisa de mover máquinas funcionem com alta potência. Esse aqui é um capacitor de alta potência também. Também agora o capacitor cônico. Ele, para eu calcular ele, era um pouco mais complexo. Usava o LN também. E de novo eu tinha que somar as permissividades elétricas dos 4 dielétricos, a alumina, a mica, a borracha e o polietileno. E eu também não cheguei tão próximo assim, mas eu considero que está valendo esse resultado. 2,59 vezes 10 elevado a menos 10. E a capacitância foi de 1,59 vezes 10 elevado a menos 10 que o software calculou.
Falando também um pouco sobre capacitores cônicos, ele, assim como o capacitor esférico, é muito usado em circuitos de alta potência. E com um capacitor cônico você consegue um melhor controle de tensão e corrente dentro de um circuito RLC. Ele também é usado também para redução de interferências eletromagnéticas. Agora eu vou explicar um pouco sobre os capacímetros. O capacímetro ele funciona de uma forma bem simples até, eu achei que era bem mais complexo. Mas a única coisa que ele faz é carregar o capacitor com uma tensão que ele sabe, que ele conhece, e a partir daí ele mede a corrente que foi gerada. A partir dos dados de tensão e corrente, você consegue usar a fórmula da capacitância para conseguir calcular. Aí a partir daí fica bem simples de calcular a capacitância sabendo a tensão e a corrente. E também algumas outras formas de medir a capacitância é você pegando o capacitor, descarregando num resistor que você conhece a resistência e medindo o tempo que levou para ele descarregar. A partir daí, usando cálculos, você consegue medir a capacitância. Você também pode usar o método da frequência de ressonância, onde você utiliza um circuito oscilador que ressona a frequência de ressonância do capacitor que você está tentando medir. E também você pode usar o método da constante de tempo RC, no qual você mede a constante de tempo de um circuito RC formado pelo capacitor e um resistor conhecido. A partir daí, com cálculos, você consegue calcular a capacitância. E aqui estão as referências usadas. Esses são links de vídeos no YouTube. E eu me despeço.